Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da NR13. A gente vai falar tudo aqui sobre como você, engenheiro ou inspetor de equipamentos, pode atuar nesse mercado e ter ganhos acima de R$ 10.000 por mês com isso. Lembrando que o nosso lema é integridade e segurança. Tá? No tema de hoje a gente vai falar, além de conhecer bem a NR13, o que mais o PH precisa ter para ter êxito. Tá? Eu estou aqui com ele, Marcos Rosa, que é especialista na norma NR13. Como é que tá, Marcos? Tô bem, Vitor. Isso aí, cara. Um tema bastante legal, né? O que o profissional habilitado ele precisa para ter êxito? É claro que sem conhecer a NR13 ele não vai conseguir, mas o que mais, né? Eu acho que é interessante esse tema. Vamos lá, vamos ver o que dá. Vamos lá. A primeira pergunta aqui que eu preparei, Marcos, é a seguinte. A gente sabe com nossa experiência que somente conhecer a norma, né, não significa que o profissional habilitado ele vai ter êxito em campo. É necessário ter alguns conhecimentos, alguns tipos de ensaios que estão englobados dentro da inspeção, né? E como esse é o nosso tema, a gente poderia começar falando um pouco mais sobre isso. Ah, legal. Realmente. O conhecimento da norma NR13, eu vou falar sobre isso primeiro, é muito importante porque é a norma NR13 que dá, né, todas as diretrizes e a parte jurídica e fiscal, né, que a NR13 ela deixa bem claro ali, é o que vai fazer com que o pessoal tenha êxito no mercado. Um exemplo, ele tem que saber, por exemplo, que vasos de pressão são categorizados, isso está na NR13. Você entendeu? Então, quais são as Sim. categorias dos vasos? Categoria 1 a 5. Ele tem que entender, por Uhum. exemplo, que se ele for um cara bem planejador, um cara bem organizado, os clientes que ele atendeu o ano passado, ou o ano retrasado, há 2 anos atrás, se o cara tem vasos de pressão de categoria 2, mesmo o cliente não entrando em contato com ele, ele pode pegar aquela lista de clientes e entrar em contato com o cliente, e o cliente com certeza vai ter lá um trabalho, porque o vaso de pressão está Uhum. vencendo. Quem tem essa informação é o profissional habilitado que fez a última vez, né? Então imagina que ele sabe quando vai ter as próximas inspeções. Então, se ele for um cara organizado, ele vai ter isso na manga, né? Então ele vai conseguir ter Isso. êxito. Então por isso que é bom que o profissional habilitado entenda muito bem da norma como um todo. E a norma NR13, ela dá traz alguns parâmetros, ou dá algumas diretrizes aí para os profissionais, para a questão de execução também. Apesar de ela falar muito, né, a palavra assim, ó, a critério do profissional habilitado, e quando a norma ela fala a critério, significa que o profissional habilitado ele pode tomar uma decisão, e ele deve tomar essa decisão, claro, com base técnica e não simplesmente no achismo, né, sei lá, eu acho que é assim. Não, ele tem que ter parâmetros ou base técnica para a tomada de decisão. E quando a norma Uhum. fala a critério, significa que a norma confia que aquele profissional ele realmente sabe o que ele está fazendo. Então, quando ela coloca dessa forma, é o tipo de ensaio, né? Porque se você olhar a norma NR13, ela tem lá 37 páginas e nenhuma delas fala Uhum. sobre o tipo de ensaio. O único teste que a norma Sim. NR13 fala é teste hidrostático. O único. Né? Ela não fala, por Uhum. exemplo, se você tem que fazer um líquido penetrante, ela não fala que se você tem que fazer uma radiografia, ou um Uhum. ultrassom, ou dureza, ou metalografia, ela não fala nada disso. Ela fala que você tem que avaliar, né? E com base nessas avaliações, você chega então à conclusão que o equipamento tem ou não segurança, está ou não íntegro, né, para continuar talvez operando com aquela pressão. Tá, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá. Então, assim, ó, pegando de base aí que você estava falando, a gente tem alguns ensaios, né, que são necessários para a verificação dos equipamentos. E um dos ensaios que acredito eu que seja o mais utilizado é o ensaio visual, né? Ensaio visual onde você tem que avaliar a instalação do vaso, se ele tem algum tipo de corrosão, se tem amassamento ou está danificado os isolamentos, né? Uhum. E eu queria começar falando sobre esse ensaio, para mostrar aí para o pessoal que está nos acompanhando, que está nos ouvindo, a importância dele, né, para uma inspeção bem apurada. Sim.
O ensaio visual realmente é o mais aplicado justamente pelo fato de que ele é o primeiro, na verdade, né? Um exemplo, se você começa uma inspeção e vê que o equipamento tem um amassado, né? Ele está amassado, ele está danificado, a chapa construtiva está danificada. Você não precisa fazer mais nenhum outro ensaio, porque aquilo já é um risco grave iminente, né? Aí você me pergunta assim, Marcos, mas por que um amassado, uma parte amassada de uma chapa construtiva já é um risco grave iminente? Porque quem entende de material ou quem já viu meus vídeos, né? Eu já falei sobre isso em alguns vídeos. Imagina que o material ele tem o regime plástico e o regime elástico, certo? Os materiais de fabricação de vasos de pressão. Então, eles têm um regime elástico. O que é o elástico? Ele vai, né, igual esse elástico aqui, ó, ele vai e volta. Ó. Não, ele vai e volta. Isso é o regime elástico. Então, todo material tem um regime elástico. E o regime elástico significa o quê? Que o material ele pode sim, ele pode se expandir até certo ponto, mas na hora que a pressão baixar, ele vai voltar ao normal e vai ter que continuar com as suas propriedades mecânicas. Agora, passou do limite elástico, ele tem um limite plástico. Aí o plástico já não volta, né? Se você pegar alguma coisa de plástico e dobrar, você pode até tentar voltar ao normal, mas você não consegue 100%. Porque o plástico ele não tem essa característica, a mesma característica do elástico. Então, eu estou falando de plástico e de elástico, mas isso é do material, do aço. Então, o aço ele tem esses dois regimes, né? É interessante que, eu não vou desenhar porque é um podcast, mas é interessante que o gráfico de um ensaio de tração mostra bem isso, né? Ele sobe e ele tem uma deformação. Se você parar o ensaio ali e voltar a máquina, ele vai voltar, você pode medir o corpo de prova, ele vai estar do mesmo tamanho, mesmo ele tendo uma deformação, né? No gráfico. Depois que ele passa do escoamento do material, que é o regime, que é o limite, né? Entre o regime elástico e plástico, depois daquele ponto ele não volta mais. Então, uma parte amassada de um vaso de pressão significa que ele perdeu a sua característica elástica. Ele já está no seu limite plástico. E se ele está no limite plástico, ele não tem as mesmas propriedades mecânicas. Então, um amassado num vaso de pressão é um risco grave iminente. Você nem precisa mais, talvez, perder tempo em medir a espessura daquele ponto, né? Marcos, mas como que é isso? Então você tem que reprovar o vaso. Mas eu posso terminar a inspeção e depois colocar lá que tem que fazer esse reparo porque está reprovado? Sim. Vai lá, termina a inspeção e fala, ó, seu equipamento está reprovado por causa daquele amassado. Mas o que tem que ser feito? Então, vai lá, faz um projeto de alteração e reparo. Corta aquela chapa que perdeu as características mecânicas, as propriedades mecânicas, e volta uma com as propriedades mecânicas intactas, para que o equipamento, então, tenha todas as suas propriedades. Então, o ensaio visual é muito importante, porque é no ensaio visual que você vai pegar esses detalhes, além de corrosão, além de soldas mal feitas. Então, é esse ensaio, né, que você começa a entender melhor aí a integridade dos equipamentos. É claro que talvez você vai falar sobre outros ensaios que são também importantes, mas muitos outros são importantes. Existem vários ensaios que é necessário, né, que o profissional habilitado também conheça para ter êxito durante as inspeções. Legal. A minha outra pergunta também já vai ser relacionada a outros ensaios que eu acho que é importante a gente estar falando, né? Sim. E eu vou começar dando um exemplo, tá? Na inspeção de integridade de caldeiras, a gente costuma fazer uns ensaios que não são comuns, né, quando a gente está fazendo a inspeção periódica, né? Sim. E esses ensaios que eu queria falar é a questão de análise metalográfica de campo e partícula magnética que é feita nos cruzamentos das soldas. Certo. Teria como a gente falar um pouco sobre a importância de fazer esses ensaios na integridade e até a aplicação deles, o que eles trazem de retorno para a inspeção? Tem sim, tem como falar sim. Você falou sobre a parte de caldeiras, né? Então, quando a caldeira chega nos seus 25 anos de uso, a norma NR13 ela fala que ela tem que passar por uma inspeção mais crítica. A norma cita esse item, né? Uma inspeção mais crítica, que é a inspeção de integridade.
Olha só, a própria norma já fala para você avaliar a integridade. Uma medição de espessura, por exemplo, um visual, você consegue avaliar a integridade? Sim. Quer ver um exemplo? Ó? Por que eu consigo avaliar a integridade através do visual? A gente acabou de falar, se tiver amassado, perdeu a integridade, não está mais íntegro. Né? Então é possível, através do visual, ver. Só que a gente precisa fazer mais. A norma fala que tem que fazer mais. E o que é a mais? A gente costuma usar, então, a metalografia, que é um ensaio, é uma análise, na verdade, de campo, que mostra para a gente como está a microestrutura, né, dos materiais, do material, tanto de fabricação dos tampos como do corpo, e também a partícula magnética. E além da partícula magnética, a gente faz também o ultrassom no cruzamento das soldas para garantir que não tem nenhum tipo de defeito interno. Esses ensaios, eles garantem para a gente que lá na fabricação até agora, de todo esse tempo, né, de utilização de 25 anos, o equipamento ele não passou por nenhum tipo de esforço além do que era permitido para ele, que tenha gerado algum tipo de dano aos materiais. Então vamos lá, a metalografia vai ver, por exemplo, se ela sofreu um superaquecimento, falta de água, né? Esse tipo de informação a gente consegue ver através da metalografia. Eu já falei um pouco sobre isso, por exemplo, na maratona da NR13 eu falei sobre isso, e depois nós vamos fazer outra maratona, eu estou programando, não tem a data ainda, mas a gente está programando alguma coisa, nós vamos falar mais sobre isso. Mas a metalografia ela consegue avaliar se a perlita, que é um dos constituintes, né, do material, se ela está com decomposição aparente ou não. Então a perlita ela tem que ser distribuída através de veios, né, de cementita, que é o Fe3C, que é o composto do carbono dentro do aço. Então imagina que um aço carbono, de baixo carbono, como é a SMA 516 grau C, que é muito usado para fazer balão de caldeira. Então ele tem lá 0,3% de carbono. Aquele carbono ele está distribuído lá em forma de cementita, que é o Fe3C, né, que é ferro mais carbono. Então ele se transforma numa espécie de carboneto ou carbeto de cementita. Isso, na metalografia, se o equipamento ele passou por uma transformação devido a altas temperaturas, aquilo vai estar esferoidizado, vai estar então circular e não vermicular. Então isso é uma característica. Uma outra característica que a gente avalia dentro desse ensaio, né, dessa análise, na verdade, que não é um ensaio, é uma análise, é tamanho de grãos. O tamanho de grãos ferríticos / austeníticos, né, que são os grãos que formam o aço, ele tem que ser refinado. E quando ele passa pelo processo de fabricação da chapa, a laminação e também o resfriamento não tão lento, né, faz com que os grãos eles fiquem tamanhos de 6 ou menor, né? E aí a gente avalia isso também. Avaliando esses dois pontos, a gente consegue entender que o material ele está íntegro. Além disso, né, nessa análise ou nessa parte de integridade de caldeira, a gente faz também a medição de dureza. Porque a dureza em HB, né, que é Hardness-Brennus, que é uma escala de dureza, ela é diretamente ligada à resistência do material. Então imagina que quando a gente mede a dureza lá e acha, por exemplo, 140 HB, existe uma semelhança ou um paralelismo entre a dureza e a resistência à tração, né? Em megapascal, na verdade. E aí você consegue, então, através de uma conta simples, achar qual que é a resistência provável, né? Na verdade, isso é empírico isso, né? Então, a gente faz uma conta para você entender quanto que tem a dureza de 140 HB, quantos megapascal tem de resistência à tração. Aí a gente consegue entender, e aí, por esses dados, a gente consegue formular, então, todo um contexto e falar se aquela caldeira está íntegra ou não. É interessante isso, porque esse é um ensaio que fala muito do equipamento, né? A gente já, por exemplo, a gente já pegou
equipamentos que os tampos estavam diferentes do corpo, né? Aí a gente chegou à conclusão que não foi um superaquecimento, que na fabricação aqueles tampos não passaram por um tratamento térmico de normalização, porque os tampos de balão de caldeira, né, para quem não conhece, eles são conformados a quente, né, para ter aquele formato, né, de semi-elíptico, por exemplo. Torisférico, geralmente são semi-elípticos, né? Aquele semi-elíptico, então ele é conformado a quente. Para conformar algo a quente, depois você tem que passar numa normalização para refinar os grãos. Então já pegamos, por exemplo, os dois tampos com grãos grosseiros e o corpo, beleza, normal, sem nenhum tipo de alteração. Nesse caso, a gente tem que fazer o quê? Reprovar. Ah, mas como que o negócio está rodando faz 25 anos que está rodando, agora você vê que está desse jeito, você reprova? Sim, por quê? Porque existe um risco, né, relacionado a isso. E se a gente sabe do potencial risco, a gente é obrigado a relatar. Já aconteceu, por exemplo, a gente pegar problemas de solda, né? Fazer ultrassom, depois de 25 anos da caldeira, fazer ultrassom na solda do balão e pegar descontinuidades de soldas que não são aprovadas pelo ASME. E aí o que a gente faz? Reprova também, o cara tem que abrir ali a solda, refazer, dependendo da profundidade do defeito, tem que fazer um alívio de tensões, né? Por causa da EPS que foi gerado e tudo mais. Mas isso tem que ser feito, porque, na verdade, assim, depois que você sabe do problema, você tem que corrigi-lo. Esse é o papel do profissional habilitado, esse é o papel de quem está trabalhando nessa área, né? Então, não basta mesmo conhecer só da NR13, né? Tem que ser especialista na norma NR13 e conhecer alguns outros parâmetros, alguns outros ensaios que são ligados diretamente com a NR13. A partícula magnética, falando um pouquinho sobre ela, vai pegar defeitos superficiais, né? Esses defeitos podem ser defeitos gerados também por superaquecimento, talvez por faltou água, aí injetou água de uma vez, deu choque térmico na caldeira, isso tudo é muito perigoso e pode gerar trincas, né, superficiais e subsuperficiais. Aí pegaria através do ensaio de partícula magnética. Então são ensaios complementares a um estudo que você já tem que fazer na caldeira após 25 anos. Entendi. Ô Marcos, então a gente está falando aqui, na verdade a gente já falou um pouco sobre ensaio visual, né? Falamos sobre ultrassom, agora você praticamente deu uma aula aí sobre a parte de metalografia, né? Estrutura do material, etc. Sim. Falamos aqui também, você acabou de falar um pouquinho sobre partícula, né? E aí eu queria falar um pouco agora sobre LP. A maioria desses ensaios mesmo que a gente está comentando aqui, você mesmo já falou, a norma fala que ele é uma determinação do pH, né? Quando ele julgar necessário fazer ou não. Na sua opinião, vamos falar um pouquinho de líquido penetrante. Quando que você acha que é necessário, ou em qual situação você acha que é necessário fazer um líquido penetrante? Tá, legal essa pergunta. Na verdade, assim, eu queria pegar um gancho aí, que você está falando, né, sobre ensaios. Tem uma aluna, nós estamos com 2 alunas dessa vez na nossa turma do curso de alta performance. Legal, né? Olha que legal. Muito bacana. Legal, isso mostra que as engenheiras, né, estão atuando aí agora, hein, cara? E vai entrar com força, né? Então nós temos 2 alunas. E uma delas, eu não me lembro o nome da aluna, mas o marido dela é um seguidor meu também. E ele é inspetor o cara é inspetor de equipamentos, qualificado em LP, qualificado em ultrassom, qualificado em praticamente todos os ensaios, né? Acho que, se eu não me engano, ele é N1 de solda também. Aí ele me ligou e falou assim: Marcos, não, eu estou querendo abrir uma empresa aqui, e me mandou uma mensagem, né? Estou querendo abrir uma empresa e eu sou isso. E a minha esposa é engenheira, então ela vai fazer o seu treinamento e a gente vai abrir. Aí, quer dizer, olha só como que 2 casamentos eles fizeram, né? Eles vão ser sócio e já são casados. E que casamento legal, porque imagina que o profissional habilitado vai ter conhecimento sobre todos os pontos da NR e o cara de campo que vai fazer as inspeções de campo é qualificado e certificado em todos os ensaios.
né? Então, isso vamos falar assim, é o melhor dos mundos, né? Mas o profissional habilitado, ele precisa ser certificado? Não necessariamente. Mas ele tem que ser qualificado. Existe uma diferença, né? Quem me ensinou essa diferença foi o Ramiro. Eu fiz um bate-papo com o especialista, que é um cara especialista em ensaios não destrutivos, e ele me falou, cara, tem que ser qualificado, mas não precisa ser certificado. Então, para se qualificar, basta ele ter o quê? Treinamento. Ele tem que fazer um treinamento de LP, um treinamento de PM, um treinamento de ultrassom, para saber os conceitos e alguns desses ele tem que saber aplicar também. O LP, a partícula, o visual e a medição de espessura, ele tem que saber executar e saber os conceitos. Ultrassom de solda, talvez ele não precisa. Eu mesmo nunca fiz um ultrassom de solda. Apesar de eu conhecer todos os conceitos, eu sei falar, eu sei conversar sobre, e eu sei onde e quando eu devo aplicar. Mas eu não sei fazer, mas eu tenho quem sabe. Entendeu? Radiografia é outro ensaio também que é muito usado pelo profissional habilitado. Eu também não sei fazer, nunca fiz. Mas eu sei onde aplicar e como. Né? O ultrassom phase array, DOT, eu também não sei fazer, mas eu sei onde aplicar. Então, assim, o profissional habilitado ele tem que saber onde aplicar e saber todos os conceitos. Isso já é o suficiente. Alguns ele tem que saber aplicar porque isso vai ser uma exigência do dia a dia, principalmente aqueles que são autônomos e não tem um monte de funcionário para fazer para ele. Então, imagina que ele está começando. Ele tem que saber aplicar um LP. Então, você está falando sobre líquido penetrante. Onde que a gente aplicaria o líquido penetrante? Num projeto de alteração e reparo, vai muito ensaio de líquido penetrante. Por quê? Porque você vai fazer muita solda, o pessoal você vai ter que acompanhar essa solda, então vai ter que fazer líquido penetrante na raiz, líquido penetrante no acabamento da solda, né? E tudo isso para garantir a qualidade das soldas que estão sendo executadas durante o procedimento, né? O projeto de alteração e reparo. É interessante que, além disso, ele tem que conhecer também de documentação de solda. Por isso que a gente, na semana de especialização, falamos tanto sobre isso. Né? E aí a gente lançou o curso de documentação técnica, né? Avaliação e elaboração de documentos de soldagem, que são os 4 documentos de soldagem que um profissional habilitado tem que conhecer, que é EPS, RQP, RQS e EIS. Né? Então, ele conhecendo esses 4 documentos de soldagem, sabendo fazer um LP, ele consegue acompanhar qualquer projeto de alteração e reparo. Eu sei que a Elaine hoje, né, que é do nosso comercial, ela fechou um negócio aí numa empresa, num dos nossos clientes, de um acompanhamento de par para o inspetor ficar lá 2 meses. Né? Durante esses 2 meses, eu não vi a proposta, eu não vi nada, mas eu tenho certeza que tem lá líquido penetrante na proposta, nos consumíveis. Tem ou não tem? Você viu essa proposta, né? Tem sim. Tem. Eu vi. Então, e assim, eu ia fazer só um complemento, porque tirando o visual, como a gente está falando aqui de LP, o LP é um dos mais utilizados, né? Tanto para acompanhamento de soldagem, projeto de alteração e reparo. Sim, é o mais utilizado. Porque ele é muito fácil de ser aplicado, né? E ele te dá um resultado visual muito didático, né? Então, imagina que o LP e o visual se complementam, porque o que você não consegue ver a olho nu, você vai ver através da revelação do líquido penetrante, né? Então, isso se complementa. Então, qual que é a minha ideia? Dentro do nosso curso de alta performance em NR13, a gente não ensina ainda, né, fazer todos esses ensaios. A gente fala sobre os conceitos, né? Fala como que funciona, os ensaios, onde aplicar, mas a gente não tem um treinamento desses ensaios. Então, a minha ideia é, no futuro próximo aí, montar um treinamento rápido de talvez 8 horas para oferecer também para os profissionais habilitados sobre esses ensaios mais básicos. Imagina que ele vai sair, então, sabendo executar, né? E sabendo todos os conceitos dos outros ensaios. Por exemplo, a gente tem ensaio que eu conheço tudo, né? Um ensaio que a gente faz em tanques sem tirar o fluido interno, que é a emissão acústica, né? Então, são ensaios já com uma tecnologia muito mais avançada do que um líquido penetrante e um visual. A emissão acústica já tem um equipamento que é muito caro, né? Então, esses ensaios, é importante o profissional habilitado saber quando aplicar.
e saber quem faz, porque ele vai precisar de muita parceria, né? Vai precisar. Ele não precisa ter um equipamento de 300 mil reais, mas ele tem que saber quem que executa isso. O que acontece? Profissional habilitado que não conhece ensaios, não conhece... não estou falando de saber fazer, conhecer os ensaios e saber as suas aplicações. Passa apertado, porque libera equipamento com risco, sem saber que está com risco, faz relatório sem resultado que garante que o equipamento está em boas condições e acaba tendo problema depois. Entendi. Ô Marcos, para finalizar, eu queria fazer só mais uma pergunta, e na verdade é uma pergunta exemplificando, né? Vamos imaginar que um profissional habilitado foi fazer a inspeção interna de um equipamento e ele olhando ali o visual da solda, vou dar um exemplo, tá? A soldagem do espelho da calandra com o corpo do equipamento. Sim. E ele viu ali que a solda estava muito cheia de respingo, ele encontrou alguns poros no visual. Você acha que, nesse caso, seria necessário para o profissional habilitado fazer o ensaio de líquido penetrante para ver realmente a qualidade dessa solda? Olha, dependendo do equipamento e dependendo desse exame visual, o resultado que ele encontrar no exame visual, eu acho que sim. Na minha opinião, ele tem que fazer sim algum ensaio complementar. É por isso que a norma NR13 ela não especifica nenhum ensaio. E ela fala o quê? Que está a critério do profissional habilitado. Imagina que eu já ouvi falar, eu nunca vi isso acontecer, mas já me falaram, por exemplo, de profissionais que fazem inspeção sem mesmo ver o equipamento. Eu acho isso ridículo, né? Sem mesmo ver o equipamento. Então, às vezes, vai lá no cliente, não vai lá nem lá ver o equipamento. Pega o relatório da última inspeção, só repassa alguma coisa e só, mais nada. Isso é totalmente perigoso. Por quê? De um período de inspeção para o outro, às vezes 2 anos, 3 anos, ou 4, ou até 5 anos, né? No caso aí, você está falando de uma inspeção interna, se for um equipamento de categoria 5, pode ser que tenha 10 anos sem esse equipamento ter sido aberto, né? Imagina que em 10 anos pode acontecer muita coisa. Então, se a inspeção for interna e externa, é obrigação do profissional habilitado entrar dentro do equipamento, fazer essa inspeção e, se tiver algum defeito, realmente aplicar alguns ensaios para garantir essa integridade do equipamento. Agora, detalhe. Marcos, mas eu não considerei líquido penetrante na minha proposta. Não precisa considerar. Ninguém tem bola de cristal, né? E o profissional habilitado também não tem bola de cristal. Por isso que você tem que ter, então, um bom documento de proposta, uma boa proposta elaborada, um bom contrato, né? Por isso que o trabalho, para ser bem executado e ter êxito, né, conforme diz aí o seu tema de hoje, que é ter êxito no mercado, para ter êxito no mercado tem que ter um bom documento. O que eu estou querendo dizer? Você vai colocar, na proposta, você vai colocar ensaios complementares, deverão ser, sei lá, orçados posteriormente. Ensaios complementares. Quais ensaios complementares? Coloca a lista toda, cara. Coloca lá ultrassom, LP, PM, cara, põe emissão acústica, põe tudo lá, né? Íris, põe todos os ensaios. Esses são complementares e deverão ser orçados caso haja necessidade. Então, você chega lá no equipamento, ficou 10 anos fechado, avaliou, viu que tem esses poros, viu que tem algumas indicações de trinca, talvez, fala, cara, ó, o seu equipamento ele precisa de um ensaio complementar, conforme a proposta menciona, eu vou te fazer uma proposta complementar para uma diária de líquido penetrante para fazer aqui. Aí o cara vai lá, faz a proposta, manda. Se o cliente falar assim, ó, não, mas eu não aceito. Ah, não aceita? Não, tudo bem, então. Qual que é o resultado da inspeção? Não apto. Não apto. Eu sei, não apto. Risco grave iminente. Ah, mas por que você reprovou? Ah, cara, por quê? Porque tem uma trinca, porque tem um defeito lá, eu pedi para fazer o ensaio complementar conforme está aqui na proposta, você não aceitou, o resultado é esse. Resultado da inspeção. Então, assim, cara, 2 mais 2 é 4, meu. Não tem jeito, é matemático o negócio. Se você faz tudo do jeito certo, o final dá certo.
Agora, quer ver um exemplo? Não coloca lá, por exemplo, ensaios complementares. Coloca lá, inspeção periódica conforme NR13. Cara, se lascou, o problema é seu. Se tiver ensaio complementar para fazer, o problema é seu, você que tem que fazer. Você não tá você não falou nada para mim que ia ter ensaio complementar. Então, cara, assume. E aí tem que ser homem mesmo e assumir a responsabilidade. Porque se não assumir, uma que você perde o cliente para sempre, outra que você acaba sendo incompetente ainda. Então você tem que assumir. Agora, assume e perde dinheiro. Então por isso que aí o tema, né, vai ter êxito? Não vai ter êxito no mercado. Você vai acabar tendo o quê? Prejuízo, né? Qual que é o contrário de êxito? Fracasso, não é? Não é isso? Então é isso que o cara vai ter se ele não fizer desde o começo certo. E é isso, cara, que a gente ensina, né? Fazer desde o começo certo. Aqui você vê podcast falando sobre precificação, podcast falando sobre ensaios. Cara, tá aí. Basta o cara seguir o que a gente fala, que não vai ter problema, não vai ter erro. E aqui é bem claro, né? A gente fala do... Não tem um jeito mais claro de falar do que esse. Não, Marcos, é isso aí. E você vê que tá tudo interligado o que a gente fala, né? Porque a gente começou falando de ensaios, aí já voltamos sobre precificação bem feita, contrato, gestão comercial, né? Então você vê que as coisas vão se completando, né? Mas eu queria te agradecer, felizmente está dando nosso tempo aqui. Acabou já, né? Mais uma vez aí pelo bate-papo. Eu acho que ficou bem interessante, ficou legal para o pessoal que acompanhou aí a gente ao vivo, o pessoal que vai ouvir. É um conteúdo muito bacana, então vou deixar aí mais um espacinho para você finalizar, dar seu recado, e aí eu volto para os agradecimentos finais. Hoje eu queria ser bem rapidinho, né? Nós fizemos aí essa maratona de lives aí, já faz 3 semanas que a gente está fazendo todos os dias, né? Queria agradecer também a todo mundo que participou. A gente teve muito feedback bom, né, dos podcasts da NR13, que foram todos se não me engano agora já vai para o 15º, né? Porque 3 semanas, né? Então ficou muito bacana mesmo, cara. Eu queria te agradecer também pelo apoio. E assim, falar para o pessoal que apesar de que esse era um projeto de 3 semanas de consecutivas, né? A gente não vai parar por aqui, né? Eu e o Vitor, a gente está já colocando nas nossas agendas aí de fazer pelo menos 2 lives por semana, né? Que vão ser os podcasts da NR13. E com certeza isso aí tem sido legal, o pessoal está gostando, então nós vamos continuar. Então eu queria falar primeiro isso. E também dizer que hoje, às 19 horas, a gente vai fechar, né, as inscrições para o curso de alta performance. A gente já montou a turma, né? Dá tempo ainda do pessoal entrar. Quem estiver ouvindo aí, por exemplo, e quiser entrar na turma, né? Dá tempo ainda até às 19 horas. Depois das 19 horas, realmente vai fechar e a gente vai focar, então, né, dentro desse pessoal aí. Eu queria falar também para o pessoal que está na comunidade, né, da NR13, a gente vai fazer algumas mudanças lá na comunidade. Eu falei que ia ser rápido, está sendo demorado, né? Mas agora é rápido, ó. Vai lá. Nós vamos ter algumas mudanças lá, né? O pessoal está acostumado com uma comunidade, mas como a gente está com muitos alunos já do curso de alta performance, nós vamos manter as comunidades só para os alunos, né? E nós estamos criando, então, um canal onde a gente também divulga, né, através do Telegram, todo o nosso conteúdo, esses podcasts, os conteúdos gravados, as lives das 10, né? Quando a maioria das vezes eu faço também, tirando dúvidas, bate-papo com especialista, documentando, tudo que a gente faz, a gente vai continuar colocando lá no canal, né, da NR13, do Marcos Rosa. E quem está na comunidade, então, vai receber na semana que vem, provavelmente na segunda-feira, né, um indicativo de que isso vai acontecer, essa transição aí. Mas vai ser bem suave, eu acredito que o pessoal vai curtir também o canal, vai ser muito legal lá. A gente vai começar a colocar muito mais conteúdo para eles. Beleza? É isso aí que eu tinha para falar. Beleza, Marcos. Eu queria te agradecer pelo convite, tá, por estar participando desse projeto. Gostei bastante da repercussão que deu.
dos feedbacks que a gente está tendo, e eu acho bem legal, bem bacana a gente continuar fazendo, porque é uma coisa que agrega muito, é um conteúdo de extrema qualidade, é uma coisa que, pelo menos a gente aqui tem prazer em fazer, que o pessoal está acompanhando, né? Então, como sempre, fica meus agradecimentos para quem estava aqui ao vivo acompanhando a gente, para quem vai ouvir aí, lembrando que todos os episódios do podcast estão no Spotify e no Deezer, tá? Então ouve lá, tá muito bacana, já são 15 episódios e a gente vai continuar fazendo mais. Então agradecer todo mundo, a você e até a próxima. É isso aí. Até a próxima, galera. Valeu, hein?